versículo de número 8. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem devorar. 1 Pedro, eu falei outra coisa? 1 Pedro 5,8. Nós estamos seguindo um estudo nas quartas-feiras e falando das novas criaturas em Cristo Jesus. E uma da característica dessa nova criatura é que ela é um soldado. E eu falei para vocês o texto de Efésios, né, que a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue. E eu dei o exemplo para vocês que é uma luta agarrada, né, um wrestling. Nós lutamos contra principados, potestades, contra espíritos. E na quarta-feira passada eu comecei a explicar para vocês que para vencer essa batalha é necessário ter sobriedade. Porque esse texto diz, né, estejam vigilantes, sede sóbrios, em algumas versões diz, porque o diabo, ele está como um leão ao redor. Então, a Bíblia está dizendo que para que nós possamos resistir firmes e vencer as investidas do maligno, nós precisamos estar sóbrios. É necessário sobriedade espiritual. E eu comecei a falar para vocês na semana passada sobre as características, sobre essa questão dessa sobriedade, que é estar com a mente clara, mente limpa. Imagine o sentinela, aquele que anda na muralha e ele vigia, vê se o inimigo vem atacar a cidade, ele precisa estar sóbrio. O sentinela não pode estar bêbado em cima da muralha, não pode estar nem bêbado de bebida alcoólica e também não pode estar bêbado de sono. Lembra que eu falei? Então é necessário que o sentinela, o soldado, esteja sóbrio. E eu comecei a falar para vocês na semana passada sobre a intoxicação, porque o que tira a sobriedade é a intoxicação. Então, a bebida alcoólica, remédios, drogas, elas entram no nosso corpo e elas intoxicam o nosso sistema, e assim tira a nossa sobriedade. E eu comecei a falar para vocês da intoxicação espiritual, aquilo que intoxica o nosso espírito e tira a sobriedade do nosso espírito. Vocês lembram que eu falei na semana passada, esse assunto? E eu falei na semana passada três intoxicações, e eu falei que eu ia falar as outras duas hoje. As três que eu falei na semana passada é a intoxicação midiática ou cultural. Lembra que eu falei para vocês, a cultura que nós vivemos, ela intoxica a nossa mente, e a gente passa a viver conforme o mundo. Passamos a viver conforme a cultura deste mundo. Se vestimos como os artistas, cantamos as músicas dos artistas deste mundo, defendemos as mesmas causas que este mundo defende e vivemos como o mundo vive. E assim a nossa mentalidade se tornou, então, foi intoxicada pela cultura deste mundo. E quando isso acontece, nós perdemos então a sobriedade espiritual e o leão que está ao nosso derredor, procurando uma brecha, encontra uma brecha muito grande, porque nós fomos intoxicados. A segunda intoxicação que eu falei para vocês são as doutrinas falsas, são os falsos ensinamentos. E esses falsos ensinamentos, eles intoxicam a mente nossa. Ou seja, nos levam a crer que o Evangelho é aquilo que não é. E assim também tira a nossa sobriedade. E o inimigo nos ataca. Deu para entender, irmãos, até aqui? Terceiro, eu falei da intoxicação deste mundo, que são as preocupações com as coisas deste mundo. A ansiedade,
a preocupação com os boletos, com as doenças, são situações que paralisam a gente, trazem medos, angústias. E esses medos e ansiedades nos paralisam. E assim afeta a nossa mente de tal forma que a gente não consegue, vamos dizer assim, não consegue lutar contra o inimigo. Hoje, a outra que eu vou falar hoje são os desejos carnais. Os desejos carnais, eles funcionam de tal forma que também intoxicam o nosso espírito. A Bíblia diz que a alma, né, os desejos carnais guerreiam contra o espírito. Coloca, por favor, na Bíblia de vocês, 1 Pedro 2,11. Pode colocar na corrigida, no meio da revista corrigida? Diz assim: amados, exorto-vos como peregrino e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As paixões carnais fazem guerras contra a alma. O que são paixões carnais, pastor? São paixões, impulsos carnais do tipo variados deste mundo. Pode ser tanto sexuais, comida, dinheiro, entretenimento. Todas essas coisas são paixões carnais. A Bíblia não está dizendo que nós não temos que ter, ou buscar, ou desfrutar das paixões deste mundo. Por exemplo, uma comida gostosa. Mas a Bíblia está dizendo que a gula, ou você não conseguir controlar as suas paixões, a sua vontade de comer, é um problema, porque ela guerreia contra a alma. A ideia das paixões carnais são todas as paixões que nos dominam. Não é nós devemos dominá-las, mas pelo contrário, elas que nos dominam. Então, quando as paixões carnais dominam a nossa alma, elas intoxicam o nosso espírito de tal forma que nós não conseguimos guerrear. O último é o álcool e as drogas. Aqui já é literal, não é uma intoxicação espiritual. Literalmente, bebida alcoólica, álcool, drogas e tudo aquilo que tira a sobriedade. Tem gente que acha que o problema do cristão às vezes é só o vinho, só a cerveja. Mas tudo aquilo que tira a sobriedade do cristão é um problema. Remédios que tiram a sobriedade é um problema. Maconha é um problema. Bebida alcoólica é um problema. Entendam que a nossa sobriedade é o que mantém a nossa mente, o nosso espírito sob controle. Então, quando nós perdemos a sobriedade, outro toma o controle. Vocês sabiam que as pessoas que participam de rituais de ocultismo, alguns desses rituais, eles bebem ou utilizam de ervas e drogas para que a pessoa perca a consciência e entre em um estado de espírito, em que ela vai ter um encontro subconsciente com entidades? Vocês sabiam disso? E isso não é de agora. Se você vai para as culturas indígenas, os índios e aqueles que são os sacerdotes religiosos da tribo, eles utilizam ervas e bebem o chá ou injetam aquela erva no corpo de tal forma que eles entram em transe, perdem o sentido. E quando eles voltam ao sentido, eles voltam com mensagem dos espíritos. Eles voltam com mensagem dos deuses que vão dar a direção para a tribo. Vocês estão entendendo? Quem será que são os espíritos que direcionam esses homens e esses sacerdotes quando eles injetam essas substâncias químicas no corpo? Quem são esses espíritos?
Demônios. Vocês sabiam que as substâncias químicas, ervas, que os índios utilizam lá na Amazônia, vocês sabiam que elas são vendidas a R$5 nas bocas de fumo? É a mesma, é uma droga que entra na pessoa e altera o estado de consciência delas. Eu já fui em várias casas de recuperação, e não é nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, que os adictos dizem que quando eles estavam em um estado com a droga no corpo, ou seja, perderam a sobriedade, eles viram anjos, viram demônios, viram sombras, e eles diziam: pastor, aquilo não era alucinação. Quem usou sabe que não é alucinação, mas quem não usa, ou seja, o psicólogo, o psiquiatra, vai falar que é o quê? É uma forma que o diabo usa de se revelar e se esconder ao mesmo tempo. Então, quando a nossa mente ela sai de um estado de sobriedade, ela se torna uma porta aberta para o diabo entrar. Então é o que o texto diz: sede sóbrios, não perca a sobriedade. Então um estado de pânico, crise de pânico, perde a sobriedade. Crise de ansiedade perde a sobriedade. Qualquer outras drogas perde a sobriedade. Mas qual é a importância? Qual é a importância de manter a sobriedade? Irmãos, hoje eu fiz um propósito com Deus. Eu estou fazendo um propósito de oração todas as noites. De oração. E eu tenho percebido, irmãos, que eu começo a orar, eu começo a bocejar. E um bocejo. Só eu, irmãos? Aí a gente pensa: não, isso não é nada. Isso não é nada, não é espiritual isso. Irmãos, eu prestei atenção. Na segunda-feira eu vim orar aqui, e coloco o relógio igual está aqui, e eu começo a orar. Eu tenho cronometrado, eu oro andando aqui em volta. E irmãos, dá bem certinho, quando eu dou uma volta toda aqui na igreja orando, eu olho no relógio, passou 1 minuto. Então, é uma volta por minuto que eu dou. Na segunda-feira, irmãos, eu contei 15 minutos. Por 15 minutos, eu bocejei todos eles. Eu bocejei de 1 em 1 minuto. É normal? Se você falar: não, pastor, pelo que eu estou vivendo é normal, então você está sendo atacado espiritual e você não sabe. Aí, eu comecei a orar à noite, e toda vez que eu ia orar, começava. E isso começou a me incomodar. E aí hoje eu falei assim: Senhor, eu vou fazer hoje uma consagração. Fiz uma consagração hoje, e eu comecei a orar. Falei assim: eu vou orar para ter discernimento do que é isso, de como trabalhar, de como repreender, do que é isso que está acontecendo, dessa questão principalmente do bocejo que estava me incomodando. Por quê? Falei: pastor, se jejuar só por causa de bocejo, eu vou dizer para vocês que não é só isso. Aí, irmãos, hoje eu fiz uma consagração, e aí eu comecei a orar 5 minutos a cada 1 hora. Então dava 1 hora e eu orava 5 minutos. Dava 1 hora e eu orava 5 minutos. E aí, toda vez eu parava de orar e ia para o meu trabalho, para o computador, ligar para pessoas, atender. Bocejava alguma vez? Não. Parava e ia orar 5 minutos. A hora que eu começava a orar, o que acontecia? 2, 3, 4 vezes bocejava em 5 minutos. E eu comecei a orar. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, que eu ia continuar ela, eu tive o discernimento, irmãos. Porque todas as vezes que a gente começa, preste atenção, todas as vezes que você boceja, você tem que ter, se não, você tem que ter, vamos dizer assim, uma força mental maior para voltar a concentrar naquilo que você estava orando. Ou seja,
o bocejo é uma forma de distração, de tirar o foco. E eu estava orando e entrou nisso de hoje, que eu ia continuar e terminar com vocês essa questão da intoxicação espiritual. E exatamente o que Deus colocou no meu coração para falar para vocês é que as intoxicações espirituais, e junto o bocejo que eu falei para vocês, são táticas do inimigo, táticas de guerra. E existe uma tática de guerra que eu não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar de guerra psicológica? A guerra psicológica, ela é enfrentada antes da guerra física. Se nós, humanos, sabemos o que é guerra psicológica, será que Satanás, um ser espiritual, não sabe guerrear psicologicamente? A guerra psicológica, irmãos, ela acontece antes do campo de batalha. Ela sabota a mente, ela sabota o emocional. Imagine só um rei que vai enfrentar em guerra outro rei. E aí esse rei vai com 100 mil soldados. E o outro também vai com 100 mil soldados. Mas aí a guerra, esse rei aqui talvez tem soldados mais preparados. E esse rei aqui sabe que ele vai perder 100 mil contra 100 mil. Então ele sabe que os soldados dele é no mínimo 2-1 desse. Aí o que ele faz? Ele fala assim, eu vou pegar uma grande quantidade de dinheiro, vou entregar para os meus servos e conservos, e eu vou infiltrar eles no reino do meu vizinho, e eu vou fazer com que eles distribuam esse dinheiro para os soldados do rei do outro lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar tanto dinheiro para os soldados do meu inimigo, ou seja, eu vou prosperar tanto o trabalho deles, que eles não vão querer ir guerrear. Então quando esse rei aqui convoca para a guerra, dos 100 mil, 70 mil não quis ir guerrear. Por quê? Porque tinha muito dinheiro para ganhar. Os negócios estavam bombando no reino. E aí então, esse aqui está com 100 mil e esse aqui agora só está com 30. O que aconteceu? Isso é uma tática de guerra psicológica. A Bíblia diz, 4 exemplos eu vou dar para vocês, 2 da Bíblia e 2 fora da Bíblia. O da Bíblia está em Josué, que a Bíblia diz que Josué cercou as cidades de Jericó por quantos dias? 7 dias. Mas 6 dias ele rodou e não falou nada. Isso é uma guerra psicológica. Imagine como estavam os cidadãos de Jericó dentro das muralhas, sabendo que o que vai acontecer, quando vai acontecer. Então, dar voltas em silêncio foi afetando psicologicamente lá dentro. Eles só tocavam as trombetas, e aquilo afetou o pessoal lá dentro. Então, quando caiu as muralhas e eles entraram, o psicológico daquela cidade de Jericó já havia sido derrubado. As muralhas da mente, dos jericoenses, o povo de Jericó, caiu muito antes do que as muralhas físicas. A Bíblia fala também de uma batalha enfrentada por Gideão. A Bíblia diz que Deus separou 300 soldados para Gideão. E aí falou para Gideão, olha, desce ao acampamento dos inimigos, se você está com medo de ir sozinho, leva um servo teu, para você ver que eu entreguei os teus inimigos nas tuas mãos. E a Bíblia diz que Gideão desceu no escuro, escondido, com medo. E quando ele chegou no meio do acampamento dos inimigos, ele ouviu um soldado falando para o outro, eu tive um sonho essa noite. E eu sonhei que um bolo de cevada descia das montanhas, ele vinha rolando, e ele aumentava e ele acertava as tendas do nosso exército e destruía tudo.
Aí o outro exército falou o seguinte: certamente o bolo de cevada é Gideão, e Deus nos entregou na mão de Gideão, e a gente vai morrer. Então, aqueles soldados já estavam psicologicamente abatidos antes de começar a guerra. Então a Bíblia diz que quando Gideão desceu, e fala que Gideão separou, irmãos, era mais de 30 mil soldados, e Gideão só tinha 300. Diz que Gideão colocou 100 de um lado, 100 do outro e 100 do outro, e foram correndo fazendo barulho, quebrando jarro, gritando. Os soldados estavam com medo, achando que Gideão ia vir com milhares e milhares. Então quando eles ouviram o barulho, falou: pronto, está vindo 1 milhão contra nós. E eles começaram a se matar entre eles e perderam a guerra. Mais de 30 mil perderam para 300. Por quê? Porque o psicológico já tinha perdido há muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial, fala que o dia que a Europa invadiu a Normandia e iniciou a vitória sobre Hitler, diz que eles enviaram mensagens, exatamente para Hitler pegar essas mensagens. E lá nessas mensagens eles diziam que os soldados iriam descer em tal cidade. E Hitler interceptou essas mensagens e pensou que era o bonitão: peguei, eu sei aonde vocês vão. E diz que eles encheram tanques infláveis e colocaram soldados falsos na outra cidade, para os soldados de Hitler observar e achar que realmente ia ser lá. Hitler deslocou todo o exército dele para aquela mensagem falsa que ele decodificou, e enquanto isso eles invadiram para outra cidade e venceram. Então foi uma guerra psicológica. A última que eu quero dar o exemplo para vocês, quando os Estados Unidos lutou a guerra contra os Vietcongs no Vietnã, os Vietcongs, eles se escondiam na floresta, cavavam, ficavam nos buracos, nas árvores, e eles pegavam os soldados americanos desprevenidos e mataram muitos soldados. E os americanos por si tinham um grande poderio de fogo, então lançavam muitos mísseis, armas, e matavam muitos soldados Vietcongs. Só que os Vietcongs, eles tinham uma crença. Eles acreditavam que os soldados e as pessoas que morressem na floresta e não tivessem um enterro digno, o espírito ficava vagando. E aí então era um lugar amaldiçoado, aquele local ficava amaldiçoado. Sabendo disso, os americanos gravaram vozes de fantasmas, falando na língua dos Vietcongs. E soltaram nas florestas rádios, como que fantasmas falando. E aí os Vietcongs achavam que eram fantasmas que estavam ali na floresta e guerreavam com medo dos fantasmas. E isso deu, vamos dizer assim, vantagem para os americanos, porque os americanos exploraram o medo dos Vietcongs. Aí eu pergunto para vocês: será que o inimigo das nossas almas não explora os nossos medos? Não coloca espantalhos de mentira diante de nós, que vem como um diagnóstico médico, que vem como uma palavra de um advogado, que vem como uma palavra de um homem? É um diagnóstico mentiroso, porque a palavra final quem tem é Deus. Então Ele coloca diante de nós mentiras para afetar a nossa mente, para embotar os nossos pensamentos, sabotar o nosso espírito. E Ele nos vence antes de dobrarmos os nossos joelhos. Ele nos vence antes de nos atacar fisicamente. O ataque ainda nem veio, mas o nosso espírito já soltou as armas, porque achamos que está tudo perdido. Então, muito cuidado, mantenham a sobriedade, sede sóbrios, cuidado com as intoxicações mentais, cuidado com a cultura do mundo, cuidado com as falsas religiões,
cuidado com a ansiedade, o medo extremo, cuidado com as paixões carnais excessivas, cuidado, por último, com as drogas, com todo tipo de substância, química ou não química, que tira a sobriedade. Assim, a gente pode estar preparado para ver Satanás agindo, ver ele agindo. Aplicando no que eu falei para vocês, dos bocejos, eu entendi que é uma tática, é uma guerra psicológica. Ele está afetando o meu pensamento, a minha mente, para que eu não foque naquilo que eu estou orando, para que eu fique disperso. Pensem comigo, se vocês já tentaram ler um livro, e vocês começam a ler e no meio da página você se perde e tem que começar de novo? Várias vezes, não é? Aí você vai de novo, dispersa e começa de novo. Você consegue, imagine um livro de 300 páginas. Quanto tempo você perde começando de novo para ler esse livro de 300 páginas? Talvez você terminaria, sei lá, em um mês, você vai levar 3 meses. Porque tantas vezes que você teve que começar de novo. Então agora, pense em oração. Você ia orar e você terminaria a oração, você oraria. Agora, cada vez que você boceja, é como que você tem que começar de novo. Tem que começar de novo. E assim ele vai distraindo. Amém? Deu para entender a guerra psicológica hoje que nós enfrentamos? Então a verdadeira guerra espiritual, ela não está lá nas regiões celestiais. Ela é guerreada lá, mas nós guerreamos lá daqui, ó. Daqui. A guerra espiritual, ela é na mente, é no psicológico. O medo começa aqui, a ansiedade começa aqui, as paixões começam aqui, as angústias começam aqui, a depressão começa aqui, tudo começa aqui. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra guarde, Senhor, os Teus filhos. Proteja, Senhor, a mente deles com o Teu capacete, Senhor. O capacete da esperança da salvação. Enche eles, Senhor, do Teu Espírito Santo e os guarda, Senhor. Os guarda dos ataques do inimigo, desta guerra psicológica, Senhor, que embota a mente, Senhor, que embota o espírito e sabota, Senhor, o Teu trabalhar nas nossas vidas. Guarda, Senhor, o Teu povo, abençoa o Teu povo e sê com eles. Eu oro e agradeço em nome de Jesus.